Olá, sejam bem-vindos à nossa 16ª aula. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou dar continuidade à aula de hoje. Então, vamos ao nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Então, o nosso objeto de conhecimento é o seguinte: processos de criação, práticas e experimentação individuais e coletivas das diferentes linguagens e materialidades artísticas, de maneira a considerar os contextos de produção, circulação e recepção de criações artísticas. E agora vamos ao detalhamento da aula de hoje, desses conhecimentos. A expressão e a comunicação artística por meio de experiências individuais e coletivas de processos de criação e atuação que envolvam as matrizes estéticas, culturais e locais. Então, vamos dar início à aula de hoje. Como vocês podem ver, nós estamos aqui com a imagem de um anfiteatro. Então, o conteúdo de hoje nós vamos abordar sobre o teatro, sobre a origem do teatro, vamos falar também sobre os espaços teatrais. Então eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é o teatro? Vocês já foram a algum espetáculo de teatro? E vocês, será que vocês já representaram algum personagem? Vocês já participaram de alguma atividade na escola que envolvia o teatro, personagem, ou então grupos folclóricos que vocês já se fantasiaram de algum personagem? Então, o teatro, ele está inserido no nosso cotidiano, desde os primórdios, lá nos homens primitivos, porque lá no início não havia a escrita, então os homens eles se comunicavam através da expressão corporal e também através de pinturas rupestres lá na caverna, na parede das cavernas. Então, para eles se comunicarem, eles utilizavam as expressões artísticas da fala e expressões corporais. E os indígenas, até hoje os indígenas, eles continuam as suas tradições culturais. Ora, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil no ano de 1500, eles trouxeram a cultura deles, a linguagem deles. E chegando aqui, os indígenas falavam uma língua totalmente diferente. E os jesuítas, os espanhóis que vieram aqui ao Brasil, eles precisavam ensinar a religião católica aos indígenas. Ora, ou seja, não havia uma comunicação ali através da linguagem, porque eles falavam idiomas diferentes. Então, os portugueses, os jesuítas, eles aproveitaram essas tradições, né, dos indígenas, esses rituais que eles participavam ali das danças, das músicas. Então, eles aproveitaram todas essas tradições e começaram a catequizar os indígenas através do que? Do teatro, chamado de autos. Então, aí começou o teatro aqui no Brasil também. E a origem do teatro, de onde vem? A gente vai lá na civilização grega aqui, como vocês podem ver. Então, o teatro surgiu lá. Mas como assim, professora? Antes não havia a ciência, as explicações científicas para esses fatores naturais da natureza. Então, havia mitologia grega, onde tudo era explicado através dos deuses gregos, ou seja, havia vários vários deuses. Havia os deuses, por exemplo, do amor, que era o Eros, da beleza, que era Afrodite, e também havia o deus do teatro, que era chamado de Dionísio, que era o deus considerado o deus do vinho, das festas, da alegria. Então foi a partir daí que surgiu o teatro. Ou seja, os gregos faziam rituais sagrados em homenagem a esse deus Dionísio, através de procissões, onde eles usavam máscaras e faziam cântico a esse deus Dionísio. Então, foi aí que surgiu o teatro grego.
E também surgiu o primeiro ator através de um personagem chamado Téspes, que participava dessa procissão. Então, um certo dia da procissão, ele disse que era o deus grego, ou seja, um simples mortal dizendo que era um deus grego. Ele disse, eu sou Dionísio. Então, o que aconteceu? Ele vestiu aquela personagem de Deus, então foi aí que surgiu o ator. Então, o que vem ser o ator? O ator, ele empresta o corpo dele, certo? Para representar um personagem. Então, hoje vocês podem assistir filmes, peças teatrais, onde o ator ali, ele representa um personagem. Então, ele tem que fazer ali um estudo daquele personagem, quais características físicas, se ele é jovem, se ele é mais idoso. Então, ele tem que pegar toda a expressão corporal, o jeito de falar. Então, a partir daí que surgiu o ator, através desse culto sagrado, né, de Dionísio. Então, como podemos definir o que é o teatro? Então, por que o teatro é diferente de filmes? Porque o teatro, o que ele precisa para acontecer? Ele precisa do ator e da plateia. Então, para que o teatro aconteça, ele tem que ser ao vivo, ou seja, os personagens têm que estar num palco, e esse palco pode ser em qualquer lugar, não só numa estrutura de um prédio, mas sim na praça, numa escola. Então, para que o teatro aconteça, tem que ter o ator, um grupo de atores e a plateia. Então, tem que ser ali ao vivo. A partir do momento que é gravado, já não é considerado teatro, certo? Então, a gente vai definir agora o que vem ser o teatro. Então, como eu falei para vocês, a dança e o teatro, eles são linguagens cênicas, assim como as palavras são os vocábulos da língua que falamos e escrevemos. Podemos dizer que os movimentos são os vocábulos da dança e do teatro. Ora, como eu falei para vocês, para que haja o teatro tem que ter essa movimentação, ou seja, a expressão corporal, certo? E também a dança, ela está também incluída ali em alguns gêneros teatrais, por exemplo, como a ópera. A palavra teatro tem origem grega, significa lugar onde se vê. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro para expressar seus sentimentos, sua fé e para contar histórias sobre a sua vida cotidiana, como foi falado no início para vocês. Ou seja, lá no início dos homens pré-históricos, então, não havia ali a linguagem. Então, ele utilizava ali as expressões corporais, certo? Para quê? Para encenar, certo? Então, a palavra teatro, dando continuidade, ela remete a dois significados diferentes, a um gênero da arte ou também a edifício ou casa, ou seja, ao espaço no qual podem ser representados vários tipos de espetáculo. E vocês podem ver aí na imagem, a imagem do anfiteatro, como iniciou a aula, ou seja, lá na Grécia Antiga foram construídos vários anfiteatros. Então, como vocês podem ver na imagem, esses anfiteatros, eles foram construídos nas colinas. Mas por que, professora, na colina? Isso porque na época não havia essa tecnologia, não havia microfone, não havia alto-falante, então eles precisavam dessa construção próxima às colinas para que houvesse a acústica, certo? Ou seja, o eco. Então eles precisavam dessas construções, como vocês podem ver, o anfiteatro, as arquibancadas eram muito altas e os atores, eles precisavam ali, para representar, eles utilizavam máscaras, certo? Então, máscara para que o público pudesse observar devido à distância. E agora a gente vai mostrar um outro tipo de teatro, como vocês podem ver, a gente vai mostrar aqui. Esse aqui é o Coliseu, que também é uma espécie de teatro que foi construído no século I, lá em Roma. Ele foi construído pelo
imperador Vespasiano, e só depois da sua construção durou 5 anos e só foi inaugurado através do seu filho Tito. Então a gente vai ver um pouco da estrutura desse anfiteatro aqui, que é o Coliseu. Como vocês podem ver, era uma arena, mas por que, professora, foi construído esse anfiteatro? Como vocês podem ver aqui, o anfiteatro, aqui nós temos a fachada dele, como vocês podem ver aqui. Esse anfiteatro, ele foi construído no século I e houve um terremoto no século V, então ele foi destruído. Então hoje em dia ele existe lá em Roma, mas em ruína. Aqui nós temos uma maquete, certo, do anfiteatro, como ele era, certo? Porque ele é considerado patrimônio histórico, mas ele está em ruína, então ele é visitado por vários turistas de todo o mundo. Então aqui a gente tem uma maquete, como ele foi construído. Aqui na fachada vocês podem ver várias esculturas aqui de vários deuses, como vocês podem ver aqui. Ó, cada uma dessas colunas aqui tem uma escultura. E hoje em dia não existe mais essa escultura. Nós temos apenas as ruínas, certo? Então, ele foi construído de forma oval, como vocês podem ver, como se fosse um campo de futebol. Então, na época da sua construção, como vocês podem ver aqui, o público, ele tinha capacidade para abrigar mais ou menos entre 50 e 80 mil pessoas, como vocês podem ver aqui. E por que ele foi construído? Bem, esse anfiteatro ele foi construído para o quê? Para dar pão e circo ao público, ou seja, isso é um ditado romano, para que os romanos eles assistissem a esses espetáculos para esquecer a política de Roma. Então, era um espetáculo onde havia os gladiadores, como vocês podem ver aqui no centro, tá? Então, aqui são os gladiadores, como vocês podem ver. Geralmente eram escravos ou cristãos que se degladiavam. E o que acontecia? Havia nessa luta aí, um deles sobrevivia e o outro era morto. Então eles lutavam aí até um matar o outro. Então eram verdadeiros massacres. E também nessa arena aqui havia também animais que eram trazidos da África, animais como pantera, como crocodilos, elefante. Então, logo na construção dele, houve 100 dias de atrações. E durante esse tempo, alguns historiadores falaram que morreu 9.000 animais nesse período, certo? E 2.000 gladiadores. Então, era um festival assim de morte. Essa parte aqui, como vocês podem ver, ele é dividido em 3 partes, onde próximo à arena aqui estavam os imperadores, no meio era a classe média e mais distante era a classe mais baixa. Então, esses espetáculos eram grátis, então a maioria do povo romano ia para esses espetáculos e não pagavam nada, e a maioria também recebiam alimentos durante os espetáculos. Então, isso aqui é o que? O prédio onde havia o primeiro, vamos dizer assim, circo, o primeiro teatro grego, lá na Roma Antiga. E como eu falei para vocês, hoje em dia, ele é considerado um patrimônio histórico e é visitado por vários turistas, só que ele não está desse jeito, ele está em ruínas, certo? Então, e a gente vai mostrar também uma outra estrutura de teatro que existe aqui
no Amazonas, certo? Eu não sei se vocês conhecem, certo? Vamos chamar agora a imagem do Coliseu, mais uma vez. Como vocês podem ver aí, essa é a maquete dele, do Coliseu. E hoje em dia, vocês tiverem a oportunidade de ir a Roma, vocês também vão visitar esse prédio aí, só que ele está totalmente, né, em ruínas, devido a um terremoto que teve no século V. Então, a gente vai conhecer um outro teatro agora, que ele foi construído aqui no Amazonas, certo? É uma estrutura diferente esse do anfiteatro e que, se vocês tiverem a oportunidade de vir a Manaus, vocês podem conhecer o nosso Teatro Amazonas. Então, vamos fazer uma visita. Como vocês podem ver aqui, ó, eu fiz uma viagem aqui virtual. Aqui nós estamos no prédio do Teatro Amazonas. E se vocês tiverem a oportunidade de vir a Manaus, é importante que vocês conheçam esses espetáculos teatrais. Então, no ano todinho nós temos uma agenda aqui no Amazonas, onde temos teatro, nós temos grupos de dança, temos óperas. Então, é importante, ele é considerado o patrimônio cultural aqui do nosso estado. Então, ele foi construído na época áurea da borracha, onde a Manaus era muito rica. Então, para todos vocês, nós apresentamos aqui a estrutura do nosso Teatro Amazonas, ou seja, é a parte física do teatro. A gente falou o conceito de teatro e também o teatro físico. Nós damos dois exemplos, nós fomos ao Coliseu lá de Roma e aqui o nosso teatro aqui localizado em Manaus. Então, vamos agora conceituar quais as formas de teatro. Então, as formas dramáticas gregas, a tragédia, a comédia, tiveram tamanha força e intensidade no seu tempo que atravessaram os séculos, inspirando criações e fornecendo modelos teatrais vindouros até chegar à contemporaneidade. Ou seja, o teatro grego surgiu, certo, lá na Grécia, e através ali de dramaturgos houve dois estilos de teatro, que é o drama e a comédia. Ô, professora, o que vem ser o drama? Bem, o drama, ele sempre conta as histórias de deuses lá do Olimpo, deuses gregos, de heróis, e sempre tem um final trágico. Já a comédia, ela fala das pessoas mais simples, lá da Grécia. Então, a maioria dos atores, eles gostavam de encenar mais o teatro, mais a tragédia, já que a comédia era feita por pessoas simples, do povo. Os atores tinham uma caricatura muito forte, já os heróis eram as tragédias. E o teatro, vamos conceituar o teatro, ele apareceu lá na Grécia Antiga, certo? Lá no século IV a.C., em decorrência dos festivais anuais em consagração a Dionísio, o deus do vinho e da alegria, como eu já falei para vocês. Então, foi aí que surgiu o teatro grego, através desse ritual sagrado em homenagem a Dionísio. Bem, a arte de representar prosperou em terrenos sagrados na Índia, no Egito, na Grécia, na China e nas igrejas da Idade Média. O modo pelo qual o homem descobriu para revelar seus sentimentos de amor e ódio. Então, por ocasião do outono, após a vindima, o que vem ser a vindima? É a colheita da uva. Os povos helênicos cultuavam o Deus que lhes mostrara os segredos do cultivo da uva e da transformação em vinho, a bebida dos deuses. Bem, na sua evolução, tal ritual assumiu uma forma
pré-dramática, transformando-se nos ditirambos, nos quais, sob o comando de um líder e regente, o corifeu, 50 membros de um coro entoavam um cântico a partir de poemas líricos escritos em honra a Dionísio. Ou seja, como eu falei para vocês, era um ritual sagrado, o ditiramba eram cantos sagrados, certo? Que eram entoados em homenagem ao deus do vinho, ou seja, Dionísio. Então, foi aí que surgiu, né, a palavra teatro, foi aí que surgiu o teatro grego. Bem, a adoração a Dionísio era notadamente popular, pois estava ligada a todos os rituais de fertilidade, do crescimento, do milagroso espetáculo da primavera e mais tarde aos do vinho, após a colheita da uva no outono. Tal adoração foi um dos substratos temáticos das obras de grandes tragediógrafos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Então, esses três dramaturgos, eles eram responsáveis para quê? Para escrever as peças, né? Os dramas, as tragédias gregas. Então, esses principais dramaturgos, eles escreviam ali as tragédias, certo? As tragédias gregas. Então, esses foram os dramaturgos mais famosos lá da Grécia Antiga. Então, era representada, então, essas tragédias nos festivais de teatros primaveris e outonais, principalmente na Grande Dionísia, em Atenas. Então, essa Dionísia, o que era? Esses rituais sagrados, certo? Chamado Dionísia, que era em homenagem ao deus Dionísio. Bem, embora o público tenha se espantado de ver alguém corajoso o suficiente para fingir ser um deus, um ser inigualável e soberano, ali foi criada uma prática cultural que atravessaria gerações. Aliás, o responsável pelo primeiro ato teatral grego chamava-se Tespe, como eu falei para vocês. Durante ali a procissão dos rituais sagrados, Tepes, ele foi considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental, certo? Então, foi ali que Tespes, ele foi considerado ali o primeiro ator grego. E agora a gente vai conhecer um pouco as máscaras gregas. Bom, professora, por que essas máscaras gregas? Por que os atores gregos utilizavam essas máscaras? Bem, como eu falei para vocês, o anfiteatro, ele foram construídos nas encostas, certo? Então, eram arquibancadas muito altas, então o público, ele ficava bem distante ali dos atores. Então, para que eles pudessem observar ali o rosto dos personagens, então eles utilizavam as máscaras gregas. Então, cada máscara tinha uma expressão ali no rosto ali dos personagens. Ora, nessa época, vocês podem ver aqui as máscaras gregas, nessa época, a mulher não era considerada cidadã, então ela não podia ali representar. E os personagens, eles eram representados, então, por homens. Então, eles utilizavam essas máscaras, expressando alegria, tristeza, felicidade. Então, todos os atores usavam essas máscaras aqui durante as suas representações. Então, os personagens, eles eram representados, as suas emoções, através das máscaras gregas, certo? Então, a dramaturgia é a arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos, como eu falei para vocês, dos três mais famosos, né, dramaturgo grego. O ator sendo aquele que materializa o texto através da ação, emprestando
ao personagem fictício sua voz e expressão, ou seja, o ator ele presta seu corpo ali para representar um personagem. E o público é o que assiste ao espetáculo, é o que vê a obra de arte. Como eu falei para vocês, para que o teatro aconteça, precisa do ator, atores e da plateia. Então tem que ser essa interação entre ator e público, certo? Para que o teatro possa existir. Então é só naquele momento. A partir do momento que foi gravado, não é mais considerado teatro. Então, o gênero literário dramático, ele teve suas origens na Grécia Antiga, como foi falado, possivelmente numa manifestação das festas em homenagem a Dionísio, como já foi falado. O termo dramático quer dizer drama, ou seja, ação. Ele representa ações vividas pelos personagens num determinado espaço-tempo. Um enredo teatral é limitado, conciso, pois não tem narrador. Então, no narrador ali, os personagens interagem ali com o outro, ou seja, há uma conversa ali entre eles. Então, forma de apresentações teatrais. Comédia. No surgimento do teatro na Grécia, a arte era representada essencialmente por duas máscaras. A máscara da tragédia e a máscara da comédia, como já falei para vocês. Então, a máscara da tragédia é aquela máscara que mostra o que? Tristeza no personagem ali que vai utilizar, que vai representar. E já da comédia já é uma máscara representando alegria. Bem, a peça teatral que tem o propósito de provocar riso e a crítica dos espectadores, tanto pelas situações cômicas, pela caracterização de tipos e de costumes, quanto pelo absurdo da história. Raramente enfoca as questões morais ou filosóficas, mas mostra o homem dentro de suas reações sociais. E o que vem ser drama? A palavra drama origina-se na Grécia Antiga, significando ação. Drama é também usado como definição genérica de filmes, cinema, telenovelas, teatro, substituindo-se esses termos. É um gênero onde o enredo se baseia principalmente em conflitos sentimentais humanos, muitas vezes com um tema geral triste, ou seja, o drama sempre no final tem uma tragédia, ou o personagem morre no final, ou tem um destino trágico. Então isso é o que é um drama, é a tragédia. Bem, o drama já é uma criação do romantismo, ele é uma peça teatral caracterizada pela seriedade ou solenidade em oposição à comédia. É propriamente dita. Normalmente começa de forma solene e grave e termina de forma leve e feliz. A palavra dramalhão é uma derivação da palavra drama, porém apresenta lances trágicos e artificiosos. Tragédia é uma forma de drama que se caracteriza pela sua serenidade e dignidade, frequentemente envolve um conflito entre o personagem e um conflito entre o personagem e algum poder de distância maior, como a lei, os deuses, o destino ou a sociedade. A tragédia se originou no ditirambo, canto coral grego. Ele representa ações dolorosas da condição humana, no caso, são pessoas comuns. A ação visa provocar no espectador piedade e terror, determinando em geral de forma fatal. O objetivo era provocar a catarse ou purificação. Bem, vamos falar agora de outro gênero, o alto. O alto tem sua origem na Idade Média, na Espanha, por volta do século XII, em Portugal, no século XVI. Gil Vicente é a grande expressão deste gênero dramático. Camões e Dom Francisco Manuel de Melo também adotaram essa forma. O alto era escrito em redondilhos e visava satirizar pessoas. A moral é elemento decisivo nesse subgênero de conteúdo simbólico. Costuma representar entidades como a hipocrisia, a bondade, a avareza, a luxúria, a virtude, etc. Mostrando o lado negativo,
opositivo dos sentimentos humanos, exemplo, Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, Alto de São Lourenço e José de Anchieta. Agora, outro gênero, vamos falar sobre a ópera. É um gênero artístico que consiste no drama encenado com música. O drama é apresentado utilizando os elementos típicos do teatro, tais como cenografia, vestuários e outros. No entanto, a letra da ópera é cantada em lugar de ser falada. Bem, os cantores são acompanhados por um grupo musical ou orquestra sinfônica completa. Os cantores e seus personagens são classificados de acordo com seus timbres vocais. Os cantores masculinos classificam-se em baixo barítono, baixo cantor, barítono, tenor e contratenor. As cantoras femininas classificam-se em contralto, mezano, soprano e soprano. Bem, vamos agora dar continuidade à aula. Vamos chamar agora a nossa DLI.